Fala pessoal, bem-vindos ao Loteca Informações dos Jogos da Semana. Aqui você não vai encontrar promessa de acerto nem achismo nos palpites. Aqui você vai ver leitura realista dos jogos. Nós vamos analisar os confrontos dos jogos de hoje, considerando contexto, elenco, estilo, desfalques e comportamento das equipes, para você entender o jogo antes de fazer investimento neles. Placar Plausível Diário. É um projeto que visa fazer a leitura realista nos jogos das principais ligas europeias e afins com uma proposta simples: mostrar placares que fazem sentido, respeitando o contexto, momento das equipes e leitura real de jogo. Não é promessa, não é palpite pronto. É futebol analisado com leitura realista de cada equipe. Onde a maioria vai errar hoje? Simples. Vai olhar só para o palpite e ignorar o contexto do jogo. Como funciona? Todos os dias, de domingo a domingo, nós vamos trazer alguns jogos selecionados e explicar qual placar é mais plausível para cada um deles e, principalmente, o porquê. Aqui o objetivo é ajudar você a pensar futebol como analista e não só como torcedor na base do achismo. Agora se acomoda aí e pega o bloco de anotações que o momento da análise de cada jogo vai começar. Jogo 1. Como e Milan. Nesta partida da Série A, como recebe o poderoso Milan com desfalques que vão pesar no desenho tático. Como perde Hassani Diao e Jadon Adai por lesão. Além de Eduardo Goldaniga e Álvaro Morata em dúvida, reduzindo variantes ofensivas e a profundidade de seu ataque e transições rápidas. Milan chega sem Santiago Giménez e Strahinja Pavlovic, o que altera a dinâmica ofensiva e de combate no jogo aéreo. Com essas ausências, o time da casa perde mais versatilidade no último terço, enquanto o visitante fica mais previsível nas trocas ofensivas. Taticamente, isso se traduz em como obrigado a compactar linhas e explorar bolas longas para Anastasios Douvikas, buscando desorganizar o 3-5-2 de Milan, que por sua vez tenta dominar com posse e trocas rápidas pelos flancos com Pulisic e Leão. A profundidade do elenco milanista e sua maior capacidade de manter a bola no terço ofensivo devem decidir o jogo. Resultado provável: 1-2 para o Milan. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 2. Racing Santander e Barcelona. Racing Santander recebe o Barcelona pelas oitavas da Copa do Rei, com desfalques que moldam o confronto. O time da casa está sem Juan Arana e Clement Michelin, diminuindo o poder de finalização e presença física no ataque, o que limita sua transição ofensiva contra uma defesa sólida. O Barcelona chega desfalcado de Gavi e Andreas Christensen por lesão e sem Frenkie de Jong por suspensão, afetando profundidade no meio e equilíbrio entre criação e combate, embora ainda mantenha peças de alta qualidade. Nesse cenário, o Santander vive sua melhor fase na temporada e tentará compacidade defensiva e transições rápidas, forçando bolas longas e variações por fora para surpreender. Já o Barcelona, mesmo com ausências, tem controle de posse e maior repertório técnico para dominar o ritmo, trocando passes e explorando infiltrações pelos flancos para abrir linhas. O visitante detém ritmo mais alto de jogo e ainda conta vantagem tática no meio-campo, o que deve pesar na etapa final. Resultado provável: 2-0 para o Barcelona. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 3. Portuguesa e Botafogo. Neste duelo da primeira rodada do Campeonato Carioca 2026, a Portuguesa, RJ, recebe o Botafogo, RJ, com um cenário de desfalques
que favorece claramente o time da casa. A Lusa entra com força quase total e sem baixas confirmadas para o jogo, mantendo seu esquema de jogo bem definido e ritmo competitivo após o empate com o Flamengo na estreia. Já o Botafogo sente uma ausência importante na defesa com Caio Pantaleão, fora por lesão no joelho, obrigando o treinador a improvisar ou apostar em substitutos menos experientes e diminuindo a solidez defensiva do time. Taticamente, isso acentua a diferença. A Portuguesa pode explorar sua organização e velocidade nas transições pela lateral, pressionando um sistema de Botafogo que ainda busca entrosamento entre defesa e meio-campo. Do outro lado, o Botafogo deve tentar controlar o jogo com posse e verticalizações de Montoro e Correia. Mas a fragilidade no miolo central pode expor o time em bolas longas e jogadas de infiltração. No conjunto, o equilíbrio técnico pende para o lado da equipe da casa, que tem mais frescor e consistência coletiva neste início de estadual. Resultado provável: 1-1 para o Botafogo. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 4. Monsoon e Internacional. Na abertura da primeira fase do estadual, o Monsoon recebe o Internacional em um confronto de realidades bem distintas, com o time da casa tentando sobreviver defensivamente e o visitante buscando impor ritmo desde o início. O Monsoon chega com um desfalque relevante no setor defensivo, perdendo um zagueiro titular por lesão, o que fragiliza ainda mais um sistema que já sofre contra equipes de maior intensidade, enquanto o Internacional tem apenas uma baixa pontual no meio, sem comprometer sua estrutura base. Nesse contexto, quem perde mais claramente é o Monsoon, que fica com menos proteção na área e menos capacidade de sustentar linhas baixas por muito tempo. Taticamente, o Inter deve controlar posse, empurrar o adversário para trás e explorar amplitude e infiltrações entre lateral e zagueiro, enquanto o Monsoon tende a recuar em bloco baixo e apostar quase exclusivamente em bolas longas e erros do adversário para criar algo. A diferença de qualidade, ritmo e profundidade de elenco pesa a favor do Internacional, que mesmo administrando o jogo, deve criar volume suficiente para definir o placar com tranquilidade. Resultado provável: 0-3 para o Internacional. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 5. Bragantino e Corinthians. Na abertura da primeira fase do estadual, o RB Bragantino recebe o Corinthians em um confronto direto entre equipes que brigam na parte alta, com o mandante tentando usar intensidade e pressão alta, e o visitante apostando mais em controle e jogo apoiado. O Bragantino tem uma ausência relevante no setor ofensivo, perdendo um ponta de velocidade que é chave nas transições, o que reduz profundidade e agressividade pelos lados, enquanto o Corinthians chega sem um volante titular, o que afeta mais o equilíbrio defensivo do que a criação. Nesse cenário, quem perde mais é o Bragantino, porque sua proposta depende mais de intensidade e ruptura, enquanto o Corinthians consegue se reorganizar melhor, mesmo com a baixa no meio. Taticamente, o Bragantino vai tentar pressionar alto, forçar erros na saída e acelerar o jogo pelos corredores, enquanto o Corinthians tende a baixar um pouco o bloco, controlar posse com circulação mais paciente e atacar os espaços deixados nas costas dos laterais. O confronto promete ser equilibrado, mas a maior capacidade do Corinthians de controlar ritmo e sofrer menos com o desgaste deve fazer diferença ao longo do jogo. Resultado provável: 1-2 para o Corinthians. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 6. CRB e Muricy. Na primeira fase do estadual alagoano,
o CRB recebe o Muricy em um confronto que coloca frente a frente um time estruturado para dominar o jogo e outro preparado para resistir e explorar erros pontuais. O Muricy chega com um desfalque importante na linha defensiva, perdendo um zagueiro titular, o que reduz ainda mais a proteção da área e fragiliza o jogo aéreo, enquanto o CRB tem apenas uma baixa pontual no setor ofensivo, sem alterar sua base tática. Com isso, quem perde mais claramente é o Muricy, que fica mais vulnerável justamente no setor mais exigido contra um adversário mais forte tecnicamente. Taticamente, o CRB deve controlar posse, empurrar o jogo para o campo ofensivo e usar amplitude e infiltrações entre lateral e zagueiro para criar superioridade, enquanto o Muricy tende a baixar linhas, fechar espaços por dentro e apostar quase exclusivamente em bolas longas e transições rápidas para tentar surpreender. A diferença de qualidade, ritmo e profundidade de elenco pesa a favor do CRB, que deve transformar domínio territorial em chances claras ao longo do jogo. Resultado provável: 2-0 para o CRB. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 7. Fortaleza e Quixadá. Na primeira fase do estadual, o Fortaleza recebe o Quixadá em um confronto de níveis técnicos bem diferentes, com o mandante buscando impor ritmo, posse e pressão desde o início e o visitante tentando sobreviver defensivamente e explorar raras transições. O Quixadá chega com um desfalque importante no sistema defensivo, perdendo um zagueiro titular, o que fragiliza ainda mais a proteção da área e o jogo aéreo, enquanto o Fortaleza tem apenas uma ausência pontual no meio, sem alterar sua estrutura base. Com isso, quem perde mais claramente é o Quixadá, que fica mais vulnerável justamente no setor mais exigido contra um adversário mais forte. Taticamente, o Fortaleza deve controlar posse, empurrar o jogo para o campo ofensivo e usar amplitude e infiltrações constantes entre lateral e zagueiro para criar superioridade, enquanto o Quixadá tende a baixar linhas, fechar espaços por dentro e apostar quase exclusivamente em bolas longas e erros do adversário para tentar surpreender. A diferença de qualidade, ritmo e profundidade de elenco pesa a favor do Fortaleza, que deve transformar domínio territorial em chances claras e definir o jogo sem sustos. Resultado provável: 3-0 para o Fortaleza. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 8. Vasco e Maricá. Na abertura da primeira fase do estadual, o Vasco recebe o Maricá em um confronto de níveis técnicos bem distintos, com o mandante buscando impor ritmo, posse e pressão desde o início e o visitante tentando sobreviver defensivamente e explorar raras transições. O Maricá chega com um desfalque importante no sistema defensivo, perdendo um zagueiro titular, o que fragiliza ainda mais a proteção da área e o jogo aéreo. Enquanto o Vasco tem apenas uma ausência pontual no setor ofensivo, sem alterar sua estrutura base. Com isso, quem perde mais claramente é o Maricá, que fica mais vulnerável, justamente no setor mais exigido contra um adversário mais forte. Taticamente, o Vasco deve controlar posse, empurrar o jogo para o campo ofensivo e usar amplitude e infiltrações constantes entre lateral e zagueiro para criar superioridade, enquanto o Maricá tende a baixar linhas, fechar espaços por dentro e apostar quase exclusivamente em bolas longas e erros do adversário para tentar surpreender. A diferença de qualidade, ritmo e profundidade de elenco pesa a favor do Vasco, que deve transformar domínio territorial
em chances claras e definir o jogo sem sustos. Resultado provável: 3-0 para o Vasco. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 9. São Paulo e São Bernardo. Na primeira fase do estadual, o São Paulo recebe o São Bernardo em um confronto que coloca frente a frente um time que busca impor posse e intensidade contra outro que aposta em organização e transições rápidas. O São Bernardo chega com um desfalque importante no sistema defensivo, perdendo um zagueiro titular, o que reduz a proteção da área e fragiliza o jogo aéreo, enquanto o São Paulo tem apenas uma ausência pontual no meio, sem alterar sua estrutura base. Com isso, quem perde mais claramente é o São Bernardo, que fica mais vulnerável justamente no setor mais pressionado contra um adversário que joga no campo ofensivo. Taticamente, o São Paulo deve controlar posse, empurrar o jogo para o campo ofensivo e explorar amplitude e infiltrações entre lateral e zagueiro para criar superioridade, enquanto o São Bernardo tende a baixar linhas, fechar espaços por dentro e apostar quase exclusivamente em bolas longas e erros do adversário para tentar surpreender. A diferença de qualidade, ritmo e profundidade de elenco pesa a favor do São Paulo, que deve transformar domínio territorial em chances claras e decidir o jogo sem maiores dificuldades. Resultado provável: 2-0 para o São Paulo. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Se essa leitura te ajudou a entender melhor os jogos de hoje, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal, porque todo dia tem leitura dos jogos e toda semana tem análise completa da loteca. Amanhã eu volto com o placar plausível dos jogos do dia. Então passa aqui de novo. Menos palpite, mais leitura de jogo. Valeu!